E também pelo pai do pastor Fábio, né? Que está passando aí por uma situação. Então, nós vamos não esquecer de orar por isso. Vou convidar o pastor Paulo Bravo, então, para nos dirigir essa oração. Vamos ajoelhar. Obrigado, Senhor, por podermos acordar mais um dia e termos esse dia para te servir aqui na tua obra, para te louvar, para te adorar. O Senhor é digno de todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, Senhor. E colocamos toda a nossa vida aos teus pés. Nós olhamos para cada um dos colegas que estão aqui hoje e intercedemos uns pelos outros. Hoje, em especial, intercedemos pelo Íris, pela Carla, pela Bia. Que o Senhor possa continuar cuidando dessa família, de cada membro dessa casa. Também lembramos da família do pastor Fábio, especialmente o pai dele, que passa por um tratamento de saúde. Que o Senhor possa assisti-lo e acompanhá-lo. Temos alguns pastores também que estão em tratamento de saúde sério. A Cíntia, a professora Cíntia. E, Senhor, que o Senhor possa olhar para cada um dos teus filhos. A gente sabe que esse mundo é confuso, as coisas por aqui não são simples, mas nas tuas mãos nós estamos bem cuidados e colocamos cada um desses casos sobre os teus cuidados, Senhor. Também pedimos por esses momentos de culto e adoração que temos agora, que o teu nome seja exaltado. Te rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Dando continuidade, então, ao nosso culto. Hoje nós convidamos o pastor Felipe Rufino, um amigo que Deus deu a oportunidade de conhecer recentemente, na nossa passagem ali no Distrito de São Joaquim, essa última semana. Então, o pastor é lá da Associação Catarinense, um pastor novo no ministério, mas que tem sido usado por Deus para levar a mensagem dele a outras pessoas. Então, pastor Felipe, o momento agora é seu, que Deus te abençoe, que Deus te use. Amém. Glória a Deus. É uma pena não poder vê-los, né, queridos? Muito bom dia a todos vocês. Quem sabe vocês coloquem uma câmera aí, qualquer de um telefone conectado, só para eu poder vê-los, seria um pouquinho melhor. Mas, pela fé, eu sei que vocês estão aí, em nome de Jesus. Bom, amados, eu estive orando ao nosso Deus para saber o que falar para vocês, né? Fui convidado aí pelo Gustavo, que o carinho é recíproco, né? Foi muito bom tê-lo conhecido aqui em nosso distrito recentemente, e essa amizade ela vai perseverar até o céu, né? Eu gostaria então de introduzir essa breve meditação que faremos aqui com vocês. Temos a alegria e o prazer de estar fazendo com vocês, e que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus, com o livro de João, capítulo 3. Esse é um texto que fala muito ao meu coração, e creio que com certeza fala ao seu também, se você já teve a oportunidade de estudar, meditar aqui nessas palavras das Sagradas Escrituras do Senhor. Muito obrigado ali. Pelo menos já estou conseguindo ver que tem algumas cadeiras aí, o pessoal. Obrigado mesmo, viu? Acho que Mateus. Obrigado. Bom, ali é o contexto de Nicodemos, quando ele visita Jesus Cristo, né? Nós temos ali as palavras de Cristo de forma bastante impactante. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou só fazer aqui a leitura dos versos 3, 5, 6, 7, 8 e 9, que para mim foram muito significantes quando eu estudei aqui as Sagradas Escrituras, né? Então Jesus responde para Nicodemos uma pergunta. E no verso 3 ele diz assim, ó: a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí então Nicodemos ele questiona e Jesus responde de novo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez Jesus dando respostas diretas ao coração daquele homem, né? E aí você tem algumas outras especificações que Jesus fala para ele, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ao estudar sobre isso, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer um sermão sobre esse assunto. Recentemente eu preguei esse sermão que Deus colocou no meu coração, né, com base nesse texto aqui,
E ali eu consegui visualizar três grandes partes nesse contexto. Primeira parte, a grande necessidade que eu e você temos de um novo nascimento. E essa necessidade não vem de nós, vem de Jesus, do Espírito Santo falando ao nosso coração, à nossa mente. A serva de Deus comenta a respeito desse episódio, no Caminho a Cristo, na página 68, o seguinte: Nicodemos sentiu fortemente uma necessidade de ir a Jesus, e foi uma providência de misericórdia que levou a procurar Jesus na noite calma. Enquanto o Salvador estava a ensinar os seus discípulos, o Redentor do mundo era um homem trabalhador, diz ali o texto. E ela continua dizendo assim, ainda a respeito desse episódio. O Redentor do mundo era trabalhador e se achava geralmente rodeado de multidões. E o orgulhoso fariseu não ousava, à luz do dia, fazer as suas perguntas que tinha em sua mente. Então, é nítido que Nicodemos tinha um medo em seu coração. E isso acontece comigo e com você também, né? Muitas vezes a gente tem medo de ir até Cristo, falar talvez tudo aquilo que está no nosso coração, a gente sente vergonha, né? Ou sente vergonha do que as pessoas vão pensar da gente em algumas circunstâncias da vida, nas opressões. Depois eu consegui enxergar uma outra, entre aspas, gaveta aqui, né, do esboço da mensagem, que é a natureza do segundo nascimento, que é uma natureza espiritual, não é humana, é algo que Deus faz em mim, em você, de dentro para fora. Eu não tenho que me preocupar com formalidades, eu não tenho que me preocupar em mudar isso, mudar aquilo, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, né? Como alguns pensam aí que tem que ser salvo, parar de comer isso, parar de comer aquilo para poder estar salvo em Cristo Jesus. Não, eu tenho que apenas estar me apegado a Ele. Nisso também, a serva de Deus, falando sobre esse episódio, ela escreveu o seguinte, agora no Desejar Todas as Nações, na página 324. Ao explicar a Nicodemos a obra do novo nascimento, Jesus declarou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, em guardar a lei, está tentando o impossível. Nossa, quando eu li isso, eu fiquei assim muito impressionado, né? Como o testemunho de Jesus está alinhado com as Sagradas Escrituras. E era justamente isso que Nicodemos vivia. Ele vivia uma vida centrada nele mesmo, centrada nas obras. Puxa, o que eu vou fazer aqui como um dos principais fariseus, né? Como diz aqui o verso 1. Bom, e por fim, resumidamente, Deus mostrou para mim uma outra gaveta que nós poderíamos, entre aspas, colocar aqui nessa mensagem, que é o meio do novo nascimento. E falando sobre isso, quando ele pergunta ali no verso 9, mas como que pode ser isso, né? E aí então Jesus acude ele, diz o verso seguinte, e aí ela diz assim, ainda no maior discurso de Cristo, na página 19 e 20, Nicodemos tinha estudado as Escrituras com um desejo sincero de entender seu verdadeiro significado. Ele sabia que se a vida espiritual devia ser transformada, devia haver uma obra realizada sobre a alma pelo poder de Deus. Cristo lhe disse que o novo nascimento era uma transformação completa do ser humano. E eu fiquei assim pensando, meditando naquilo, sabe, conversando com o Senhor. E queridos, foi profundo quando o Senhor mostrou para mim que, na verdade, eu era Nicodemos. Não porque eu era os principais, muito pelo contrário. Eu sou tão simples, estou começando agora, eu sou um menino, né, de aprendiz no ministério com o Senhor. E, nossa, tem tantas pessoas que são muito mais conhecedoras da palavra do que eu. Quem sou eu, né, na fila do pão, né, como diz uma amiga minha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu me senti como Nicodemos porque, assim como ele, desde que eu nasci, desde que eu estou na igreja, né? Eu vou usar um termo que a gente usa lá em São Paulo, eu sou de Mogi Guaçu, São Paulo, né? Eu sou um ratão de igreja. Eu nasci na igreja, vamos dizer assim, né? Meus pais foram adventistas na vida toda, né? Eu nasci nesse ambiente cristão, fui educado nos caminhos de Deus, talvez assim como Nicodemos, mas a minha vida, infelizmente, sem que eu percebesse, eu não tinha noção disso, estava centrada nas obras. Havia dentro do meu coração, e sempre houve, um vazio existencial. Eu ia para a igreja, sempre tive dons e talentos que meu Papai do Céu deu para mim, talento para cantar, talento para falar, talento para pregar, sempre tive essas facilidades. Tanto é que em algum momento da minha vida, Deus conduziu para que eu me tornasse um servo do Senhor. E eu tive convicções e confirmações de Deus nesse sentido. Em 2013, quando eu estava no 3º ano de teologia e vivendo uma vida dúbia, uma vida hipócrita, servindo a 2 senhores, eu não vou contar detalhes aqui porque o tempo não dá, eu quero ser mais resumido, mas eu quero ir ao foco
para exaltar o nome do Senhor Jesus e não o meu, é que eu tive um acidente. Eu estudava no NASP Engenheiro Coelho, naquela ocasião, e o nosso Deus Todo-Poderoso me protegeu de um acidente. Eu me envolvi no acidente, eu dormi no volante do trajeto entre Engenheiro Coelho e Mogi Guaçu, que é onde eu nasci, né, de onde eu morava anteriormente. E nesse acidente, depois que Deus me protegeu, enfim, era para eu ter morrido, literalmente, o Espírito Santo, de alguma maneira, falou, impressionando na minha mente, o seguinte: eu estava de joelho ali falando com ele, eu te dei uma segunda chance, ser o meu servo como eu te chamei. Queridos, aquilo foi com uma faca assim no meu coração. E aí, a partir de então, depois daquela mensagem, aquela impressão na minha mente, eu comecei a buscar mais a palavra de Deus para entender, como Nicodemos, né? Para entender o que é que estava errado na minha vida. E eu percebi que eu tinha muitos vícios, vício de jogos, vício de séries e outras coisas mais que estavam tomando tempo meu. E olha, eu estava no terceiro ano de teologia, imagina a desgraça de pastor que ia dar isso, né? E aí o Papai do Céu foi mostrando para mim que essas coisas que eu tinha na minha vida tinham que ser eliminadas, porque eu estava duelando com o tempo que eu deveria ter com o Senhor nessas coisas. Demorou um tempo para eu conseguir me libertar de tudo, mas o fato é de que eu fui encaminhando por ele. E quando eu terminei o curso de teologia, a gente estava numa época de crise, em 2014. Até então que o Senhor me permitiu vir para a Associação Catarinense, que é onde estou ainda hoje, né? Fiquei por vários anos em contrato e agora estou em São Joaquim, pela graça de Deus, servindo o Senhor. Mas até então, eu confesso para vocês que, por mais que eu tivesse tido entre aspas, esse encontro com Deus naquela madrugada, em outubro de 2013, ainda faltava alguma coisa para mim, sabe? Eu estava como Nicodemos, procurando ele na calada da noite e com medo, né, do que poderia acontecer, do que as pessoas poderiam pensar de mim. Mas então, em algum momento na minha vida, o nosso Deus Todo-Poderoso me alcançou. E é interessante que esse momento, especificamente, eu estava com vocês ontem, né, eu acompanhando, né, eu pedi para o Gustavo me passar o link para estar ouvindo, né, o testemunho, para saber como é que funciona, né, o culto de vocês. E aí, então, eu ouvi o testemunho do pastor Rafael. Um testemunho muito bonito, né? Nossa, impactante mesmo. Eu estava falando com o Senhor Jesus não tem toda a sabedoria desse homem aí para poder falar, então o Senhor me ajuda aí, me capacita. E então, ao ouvir o testemunho dele, eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor também me alcançou de uma maneira extraordinária. Sabe, tudo começou por conta... o que mudou a minha maneira de falar com Cristo foi a primeira vez que eu tive contato com momentos a sós com Cristo. E foi em 2013, quando eu estava lá em Mato Grosso do Sul. Eu servi lá em Sidrolândia um tempo, né? E a primeira vez que eu tive contato com momentos a sós com Cristo, eu achei bastante interessante, porque eu lembro que as minhas orações eram um pouco travadas, sabe? Eu não sabia falar com Deus, eu tinha dificuldade, às vezes, de expressar, não conseguia orar nem um minuto direito, sabe? E a minha vida era, assim, meio travada, assim, com Deus, sabe? E com aquelas orientações que eu recebi, a partir daí, a minha forma de falar com Deus foi totalmente diferente. Tudo começou a ser melhor. Só que como eu tinha altos e baixos e não perseverei, eu não tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Mas eu tinha muitos hábitos assim de formalismos, né? Como Nicodemos tinha, que foram sendo deixados e cada vez que eu precisava falar, eu entrava em contato com Deus, com um encontro com o Senhor Jesus, para mim era mais fácil, porque eu aprendi aquelas metodologias, né? De facilidade para falar com Deus. Até então que o tempo foi passando, eu participei de um outro momento a sós com Cristo no Estreito, de maneira oficial, lá na Associação Catarinense, junto com o pastor Sidney na época. Depois, em 2019, levamos momentos a sós com Cristo, terceiro momentos a sós com Cristo, lá para a igreja de Forquilinha, do lado de Criciúma. E agora, recentemente, tivemos a alegria também de ter o Gustavo, mas antes do Gustavo, foi chamada uma outra irmã, a irmã Nana, né, que tem um testemunho muito bonito também de vida, do que Deus tem feito na vida dela. E levamos ela lá, chamamos ela para trazer para nós momentos a sós com Cristo, só que agora uma das nossas igrejas é a central, né? Eu tenho orado muito a Deus para Deus nos usar ali. Só que assim, querido, sabe quando você leva as coisas para o povo, sabe que aquilo é bom, mas você mesmo não vive aquilo? Era mais ou menos o que estava acontecendo. Eu sabia que aquilo era bom, que aquilo ia ajudar os irmãos quando estava me ajudando, mas ainda tinha um detalhe. Eu não tinha entregado por completo a minha vida para Jesus. Era altos e baixos, né? Vocês com certeza conhecem um pouco da realidade pastoral.
Talvez alguns dos senhores, quem sabe estão aqui hoje, quem sabe departamentais, pastores distritais, funcionários, né? Estejam passando também por essas dificuldades que nós pastores passamos. No sentido de, o que eu posso dizer? Eu trabalhava muito para o Deus da obra, mas não estava, perdão, a obra de Deus, mas não estava muito ligado com o Deus da obra, sabe? Então, nesse último momento, a sós com Cristo foi o meu despertar. E sempre tive levando isso, né, de uma certa maneira. Eu deixei de levar um tempo nos outros distritos onde passei, mas eu fazia vigílias, né? Hoje, inclusive, a gente tem um encontro 7, que é virtual, onde a gente busca o Espírito Santo, ora, lê a palavra de Deus, enfim. Mas, recentemente, então, no final, especificamente do mês passado, eu tomei uma decisão. Eu falei sério com o Senhor Jesus. Falei assim, Senhor, é o seguinte, ou vai ou racha. Eu preciso que o Senhor me ajude a viver isso, porque eu sei que esse é o caminho. Eu preciso te buscar, eu preciso estudar a palavra, preciso meditar nas coisas do Senhor. Mas, por vezes, eu me levanto, Senhor, ao invés de buscar o Senhor, o que eu faço? Eu pego o telefone, começo a responder os irmãos, começo a responder os BO do distrito, as coisas que tem que resolver, foi, na hora que fez, cadê que eu te busquei direito o dia? Não busquei direito. Às vezes lê, medita ali, busca, lê lição de escola sabatina, mas é uma coisa muito formal, parece que se tornou um ritualismo. E aí, então, eu percebi que, naquela ocasião, na vigília, eu meditei em Marcos capítulo 2. E Marcos capítulo 2 fala sobre aquele paralítico, né? Cujo amigo levou, cujo 4 amigos levou ele para Jesus em cima de um telhado. E Deus, meditando ali, eu me senti como aquele paralítico, como aquele homem que estava paralisado pelo pecado. E é como se o Espírito Santo dissesse assim para mim, meu filho, você é igual ele, você está igual ele, só que a diferença é que ele quis ser levado para Jesus, você não está me deixando levar para Jesus. E eu falei assim, uau, meu Deus do céu. Eu me emocionei, pedi perdão para Deus e falei assim, tem misericórdia de mim, Senhor, me transforma. E aí o Senhor foi mostrando algumas coisas para mim, assim, pecados, erros, orgulho, sabe o que é isso, né? Orgulho dentro de mim, que não me deixava ir até Jesus. E eu confessei esse pecado para Cristo, né? Hoje eu não tenho vergonha de falar para vocês aqui, porque o que eu estou dizendo é para honra e glória para o Senhor. Mas, queridos, eu estava como Nicodemos. É nesse sentido que eu estava como Nicodemos. Eu tinha nascido da água, mas ainda não estava nascendo do Espírito todos os dias. Era isso que faltava para mim. A pessoa do Espírito Santo, a amizade com Jesus, a entrega ao Deus Pai, algo que eu estou vivendo diariamente desde então. Ontem, para mim foi uma vitória, porque ontem, literalmente, eu consegui ficar o dia inteiro, né? Eu falei para o Senhor Jesus, Senhor, por favor, que eu não saia hoje, junto com a minha esposa, oramos ali, que nós não saímos hoje aqui de casa, né? Sem estar conectados com o Senhor o dia inteiro. Nos ajude a lembrar de estar falando com o Senhor. E o dia inteiro, queridos, eu consegui passar na presença de Deus. Foi tão bom, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. E olha que eu sou pastor, hein? Misericórdia. Então, eu estou aprendendo essa jornada. Diferente do pastor Rafael, que talvez já tenha uma jornada há mais tempo, aqui hoje vos fala alguém que está começando essa jornada, né? Que está experienciando mais isso. Isso talvez inspire você para você pensar assim, poxa vida, o pastor Rufino nasceu na igreja, né? Está aí tanto tempo, é um pastor, né? É ministro. Eu tenho apenas 33 anos, irmãos. Olha, a idade, entre aspas, né? O pessoal usa o termo a idade de Jesus. E eu estava falando com ele hoje, Senhor, que coisa, né? 33 anos. E precisou de 33 anos, praticamente, para eu poder me despertar como Nicodemos, Pai. Tem misericórdia de mim. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar esse testemunho para vocês, para dizer para vocês que não importa a idade que você tem, quem você é, se você nasceu ou não na Igreja Adventista, se você está chegando agora, o Espírito Santo pode te usar. Você pode ser uma peça para abençoar pessoas, para receber essa bênção de Deus na sua vida. Mas faça como Nicodemos, seja de noite, seja de dia, vá a Deus. Deixe você ser curado. Peça ao Espírito Santo para te levar, nem que for em cima do telhado para se encontrar com Jesus, sabe? Mas para isso você precisa abrir o seu coração. E é nesse sentido que por isso que eu digo para vocês que Momentos a Sós com Cristo ajuda muito a gente, sabe? A destravar um pouco o formalismo e aprender a ter algumas formas mais fáceis, né, de falar com Deus, sem talvez aquela formalidade que a gente acaba aprendendo, né, de maneira até mesmo inocente com outras pessoas que com certeza o fazem da melhor maneira possível. E eu tenho refletido a respeito disso bastante, sabe? E eu li um dos livros que me ajudou muito, quem sabe depois o Gustavo compartilha com vocês aí,
é o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, do pastor Helmut Haubel, através de uma líder do Ministério da Mulher, há um tempo atrás, esposa do pastor Apolo. Ela compartilhou com a minha esposa leu o livro e falou assim: amor, esse livro aqui é maravilhoso. Eu falei: passa aí, vamos ler. Irmãos, quando eu li aquele livro, nossa, muita coisa esclareceu na minha mente sobre a pessoa do Espírito Santo. Ali é pura pneumatologia, mas de uma maneira prática, sabe? E eu gostaria de recomendar esse livro para vocês. E nesse livro, na página 7, o pastor Helmut Haubel escreveu assim: no dia 14 de agosto de 2011, eu estava na Suíça, nas montanhas de Krandergraund, e uma questão importante se tornou clara para mim. Porque temos perdido parte da nossa juventude. Eu percebi que a real causa era espiritual. Eu fiquei muito chocado. Desculpa, irmãos. Pensei nos meus filhos. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Quem sabe as perguntas que a gente faz para Deus, né? Por que tantos pastores estão saindo da obra? Por que tantos funcionários não aguentam pressão? Por que tanta depressão, tanta ansiedade? Fecha aspas. Percebi que a real causa era espiritual. Eu fiquei muito chocado. Pensei nos meus filhos, nos meus netos. Desde então, fiquei intensamente ocupado com esse assunto. Hoje, eu estou convencido de que por detrás dos nossos problemas pessoais, nas igrejas locais, na igreja mundial, está a mesma deficiência espiritual. É a falta do Espírito Santo. Como essa deficiência é a causa, então nós devemos tratar com urgência desse assunto. Assim que este problema for removido ou consideravelmente reduzido, então muitas das nossas dificuldades se tornarão insignificantes ou serão resolvidas. Eu gostaria de terminar então com as palavras do pastor Helmut Haubel. Queridos, eu estou procurando ter um encontro com Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Pai. Nicodemos fez isso. E é o que você também precisa fazer. Vamos juntos buscar esse Deus maravilhoso. E você vai ver que ele vai fazer muitos milagres. Eu fiz um breve resumo. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu contaria umas coisas assim que Deus tem feito que nem eu estou acreditando, né? Deus me perdoe por essas minhas palavras, dizer que não estou acreditando. É um modo de dizer, lógico que eu acredito. Mas é que eu estou impressionado pelo fato de o pouco tempo de estar se entregando ao Senhor de maneira completa, todos os dias, buscando Ele em primeiro lugar, fazendo como Daniel, né? Estou procurando seguir ali o exemplo bíblico de tirar momentos para falar com Deus também, não só ficar conectado o dia todo, mas tirar momentos para falar com Ele com mais qualidade, né? E a sós com o Senhor, fechando a porta ali e tal. Mas tem sido maravilhoso. E é isso que eu gostaria de deixar no seu coração, que o Espírito Santo quer deixar no seu coração. Eu pedi para ele falar e não eu. Confesso que a princípio eu não sabia o que falar, mas o Senhor foi conduzindo aqui a palavra e eu sei que com certeza essa mensagem que ele está deixando para você será útil para ti. Eu gostaria de chamar você agora para a gente fechar os nossos olhos e concentrar-se aqui para falar com o Senhor, então. Se vocês puderem, então, se levantar para orar, se quiserem, né? Fiquem à vontade. Eu vou ficar sentadinho aqui, porque senão vai sair aqui a tela. Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer um pouco, nem que se for de costas, né? Virtualmente aqui os meus irmãos e amigos da Associação Central Paranaense. Quem sabe, Senhor, tenhamos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Mas isso não importa, está nas tuas mãos, é o Senhor quem conduz tudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder aqui explanar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida de maneira breve. Eu me senti, e ainda me sinto, lógico, como Nicodemos, tem infinitas coisas que o Senhor tem que fazer na minha vida. E quem sabe aqui também outros se sintam da mesma maneira. Por favor, Pai, permite-nos ser alcançados, não somente nascer das águas, mas nascer do Espírito todos os dias. Nos dê a chuva temporã, a chuva serôdia, para que o Senhor volte logo, Pai. Porque não aguentamos mais esse mundo de tristeza e pecado. Há um vazio no nosso coração. Precisamos estudar mais as Sagradas Escrituras, meditar na Tua Palavra. Precisamos nos entregar por completo. E que essas palavras que estão aqui escritas sejam imprimidas na nossa mente e no nosso coração, para andarmos com o Senhor o dia todo e sermos homens e mulheres usados e ousados por Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos. Amém. Tenham todos um lindo dia.
Tchau, queridos. Fica com Deus, viu? Vou desligar aqui. Um grande abraço.